Pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais uma live semanal, a mais uma aulinha semanal, gente, que eu faço aqui toda semana na minha página. Para quem está chegando agora, eu sou Marta Vale e te ensino a ter uma renda todos os meses com pão de mel. Gente, o nosso tema de hoje a gente está falando sobre, até anotei, deixei tudo anotadinho aqui para mim não estar esquecendo de nada, tá? Então, nosso tema de hoje vai ser, se você age assim, as suas vendas vão cair. É algumas coisas que você acaba fazendo ou acaba não percebendo muito, ou às vezes percebe, mas passa por cima, que você faz que acaba que pode afetar na parte das suas vendas, tá? Então, uma delas é a parte de negligenciar a parte dos ingredientes, tá? Da qualidade dos seus ingredientes. Acaba que você tá na correria ali e, eita, não tenho aquele ingrediente X que o meu cliente sempre gosta, ou que vai afetar um pouco no sabor do meu pão de mel. Então, ter esses cuidados e para não acontecer isso, tá? Então, você pegar e tá na correria ali, fazer um pão de mel, vou fazer um pão de mel, eita, mas o chocolate 50% que eu uso na minha massa não tem, só tem o que é 100%, tanto 100% quanto só o achocolatado, alguma coisa assim, que você não está acostumada a utilizar na sua receita, vai alterar o sabor. E você pode pensar o quê? Que meu cliente não vai perceber que eu mudei alguma coisa, e ele vai perceber sim, tá, gente? Então, qualquer detalhezinho que você deixa, que você muda na sua receita, o seu cliente vai perceber, tá? Tem uma cliente minha que tinha uma cliente minha que ela não foi agora, assim que eu comecei, tá? Que ela sempre comprava na minha mão. Olha o que aconteceu. Peguei e mudei alguma. Como eu tava em fase de experimentar, saber se aquilo ia dar certo, se não ia dar, acaba que eu perdi alguns clientes, tá, gente? Porque às vezes minha receita tava ótima para aquele cliente, meu cliente tinha amado, mas para mim ainda não tava, eu precisava melhorar mais alguma coisa e alterava algum sabor, alguma coisa assim, ou às vezes para menos ou para mais, gente, e aí acabava perdendo meu cliente, tá? Essa parte também de você deixar, quando você não conhece o seu forno, ou assa demais ou assa de menos, isso afeta também na parte dos seus clientes, tá? Eles vão perceber, esse pão de mel tá meio cru. Às vezes você pode pensar assim, eu vou deixar tantos minutos aqui e vai dar tudo certo. Não vou deixar ele para ele ficar muito duro, mas você tem que ter cuidado para ele não, da mesma forma que ele assa demais, ele pode assar de menos, tá? E isso vai atrapalhar o quê? Na parte da durabilidade do seu pão de mel, tá? Porque se ele assar de menos, ele vai ficar mais cru, né? Por mais que você não perceba, mas aí tem a partezinha de baixo do pão de mel, que ele assa... Não é que ele assa por último, gente, mas ele acaba que ele vai ficando mais úmido ali, tá? Então, qualquer detalhezinho que você mudar ou alterar na sua receita, o seu cliente vai perceber. E pode ser que ele goste, pode ser que ele não goste, tá? Então, a pessoa pode ver assim, essa pessoa aqui, eu gostava tanto do pão de mel dela, mas ela mudou. Nem sempre o cliente vai te dar um feedback, tá? Porque ele não vai querer ou chatear você, ou não lembra, ou não tem paciência, ele só deixa de comprar, tá? Então, essa parte de mudar alguma coisa na sua receita, ou mudar algum ingrediente, tô na correria aqui, não tive tempo de comprar aquele ingrediente e vou usar um inferior, tá? E isso afeta nas suas vendas também. Então, por isso que eu falo para vocês, sempre organizem a parte a logística de vocês, de não faltar nada no estoque de vocês, para vocês não ficarem com essa loucura, essa correria de às vezes faltar uma coisinha, ter que ir lá comprar. Então, você perde tempo, dinheiro, né, gente? Então, essa é uma das partes que, se você negligenciar ou deixar de fazer ou fazer dessa forma, seus clientes vão acabar sumindo. Vou beber um pouquinho de água aqui, gente, que minha garganta tá um pouco ruinzinha, tá? Então, assim, não é pensando que, meu cliente não vai perceber, eu vou mudar alguma coisinha aqui. Ele muda sim, tá, gente? Muda o sabor e o cliente pode ser que não goste, tá? Outra coisa, gente, uma coisa que se você fizer, pode afetar o seu pão de mel
e sucessivamente assim a venda do seu cliente também, que é a parte do armazenamento. Não olhar, não observar a parte como que você está armazenando, deixar em qualquer lugar o pão de mel, na hora de banhar ele, deixar alguns detalhes, alguma abertura, que aquela abertura ali pode para quem não sabe, gente, a cobertura do pão de mel, ele vai ajudar o quê? Na parte da durabilidade do seu pão de mel, tá? Se ele vai ficar alguma aberturinha, alguma coisinha expondo a massa ou expondo o recheio, pode ser que crie bolô ou mofo, né? Não sei como é que vocês conhecem aí na cidade de vocês. E isso atrapalha muito suas vendas, porque vai que você vende um pão de mel, quando chega lá na mão do seu cliente, tá mofado. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, ter cuidado na parte do armazenamento. Tem locais na casa, gente, que ela é mais úmida mesmo. Então, tem que ter esse cuidado, tem que estar num pote bem armazenadozinho. Por mais que esteja embalado, tá? Tá embalado, eu vou deixar em qualquer lugar. Não, não faça isso, tá? Então, você tem que saber aonde deixar, aonde armazenar o seu pão de mel e ter aquele controle de temperatura do seu pão de mel, tá? Ter cuidado que às vezes quando vai chegando o verão, ou tem cidades também, gente, que é muito quente. Na cidade que eu morava só era verão e inverno. Então, o inverno era só chuva e o verão é só sol. Então, ter esse cuidado, porque o sol intenso, né, acaba que vai derreter o seu pão de mel e atrapalha também na parte da durabilidade dele. Por quê? Se ele derreteu ele em alguma parte, a massa do seu pão de mel vai ficar exposta. Então, se ela fica exposta, a durabilidade dela é maior ou menor, entendeu? Porque se ela ficou exposta a algum pedaço de massa, algum pedacinho ali derreteu aqui o chocolate e ficou exposto a alguma parte da massa, a durabilidade do seu pão de mel vai cair. Por quê? Vai criar mofo muito mais rápido ali, certo? Então, a cobertura de chocolate é para proteger o seu pão de mel e ele ter uma durabilidade maior, tá? É uma das coisas que você precisa fazer para a durabilidade do seu pão de mel aumentar, tá bom? Então, você tem que fazer o quê? Controlar a temperatura do seu pão de mel, tá? Não é tão difícil, tá, gente? Aqui, por exemplo, agora tá um pouquinho de sol. Então, eu tenho que fazer o quê? Tiro o meu pão de mel da parte que tá pegando muito sol. Coloco numa parte da casa, numa mesa, que esteja na minha vasilha, né, gente? Lembra que eu boto sempre dentro de uma vasilha. E é bom vocês colocarem também, bem fechadinha. E ter aquele cuidado de tá sempre observando. Ainda mais você que tá iniciando agora, não saber a durabilidade da sua massa e você ficar sem entender quando que o seu pão de mel pode acontecer dele criar bolô ou não. Você tem aquele cuidado, tá? Então, fazer um check-up no seu pão de mel, tá, gente? Falando assim, pra ver se ele ficou alguma brechinha ali de massa ou não, quando você estiver terminando de fazer ele. Terminou de banhar, eu não sei se vocês vão usar o banho ou aquela forminha BWB, tá? A BWB é muito mais fácil de você fechar tudinho, tá? Mas acaba que ainda pode ficar alguma rebarbinha, alguma coisinha que vai faltando preencher, tá? Na hora do banho acaba que pode ser, gente, que também fique alguma brechinha, alguma coisinha, e é bom ter esse cuidado, tá? Porque se você não tem esse cuidado, a durabilidade dele desce também, tá? Outra coisa, na hora de você, às vezes você faz pão de mel, eu vou colocar aqui tudinho nessa vasilha, é só colocar aqui tudo certo. Você tem que ter o cuidado na hora de empilhar o seu pão de mel. Porque acaba que você pode pensar assim, é tão levezinho, ele não vai pesar se eu colocar um em cima do outro. Vai ter um peso, tá, gente? Porque aquele lá de baixo vai ficar lá e você vai colocando um monte, um em cima do outro. Pode acontecer o quê? De quebrar ou rachar. E aí, pode ser que um daqueles lá que rachou, ou ele deu um quebradozinho, aconteça de mofar, tá, gente? Então, ter esses cuidados também, para não cair a qualidade do seu pão de mel. Porque qualquer aberturazinha ali pode ter proliferação de mofo, tá, gente? Por causa da umidade. Tô um pouco gripadinha, tá, gente? Tá bom, pessoal? Então, ter esse cuidado. Eu tinha muito esse cuidado quando eu ia sair bem no iniciozinho
porque meu pão de mel eu acabava que eu botava só naquele saquinho naquele saquinhozinho simples, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Naquela embalagem simples. E aí eu usava na caixinha de isopor. Então, acaba que a caixa de isopor ela é mais compactazinha, era pequenininha, que era assim que eu tava iniciando. E eu tinha esse cuidado para não acontecer isso. Porque se rachar algum pão de mel ali, eu ia perder, né? Porque o cliente não vai querer comprar um pão de mel mais quebradinho, mais rachado ali, tá? Então, ter esses cuidados para não deixar cair as suas vendas. Outra coisa também, gente, é sempre inovar, tá? Então, ter alguma coisa nova no seu cardápio é super legal. Então, se você está acostumada a fazer um pão de mel mesmo, só aquele tradicional, começar a colocar, então, nessa área de festa é super importante também, tá? Que aí, gente, tem muita gente que quer vender pão de mel, mas não quer sair na rua para vender. Então, essa área de festa é uma parte que você vai ficar em casa, você vai vender pela internet. Porque não faz sentido nenhum você pegar um monte de pão de mel decorado para festa e sair oferecendo, tá? Então, se você quer vender pão de mel e não quer mais, eu não quero sair vendendo, eu vou vender um pão de mel já para festa, aí você tem que ir já inovando, tá bom, pessoal? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês uns pão de melzinho, eu fiz só umas caixinhas, tá, gente? Eu gosto de fazer essas caixinhas aqui para estar mostrando para vocês. Esse daqui, gente, eu fiz tipo um candy colo mesmo, só com as coresinhas que eu tinha aqui. E aí, coloquei aqui. Essa parte, gente, é muito bonitinha, que dá pra você fazer um pão de mel com tema de arco-íris. Ou só candy colo mesmo, pra enfeitar a mesa, fica muito lindo, tá? Então, esse detalhe aqui dá pra você tá fazendo e acrescentando no seu cardápio pra inovar, né, pessoal? E aí, tá aumentando mais as suas vendas. Porque assim, quem é seu cliente que compra pão de mel no dia a dia, acaba que ela não vai querer comprar um pão de mel dia a dia para a festa dela, tá? E é aí que você vai começar a aumentar também a sua parte de cliente, tá, gente? Vai começar a aumentar muito mais as suas vendas, você aumentando também a parte do cardápio, tá? E aí tem vários temas também que você pode estar fazendo, pode estar acrescentando no seu cardápio, tá? Para não deixar o que? A sua clientela ir embora, tá bom, pessoal? É super importante sempre inovar. Tanto com a parte de decoração e também a parte de recheio, tá, gente? Eu vou fazer pão de mel, sei lá, 4, 5 recheios, ter essa variedade de recheio para o seu cliente escolher, tá? Tem quem diga que não tem quem não goste de doce de leite, mas eu conheço uma pessoa que não gosta, que odeia doce de leite, tá? Eu acredito que ele não vai ver essa live, mas ele odeia doce de leite. Então, assim, eu ainda não tinha encontrado uma pessoa para odiar doce de leite. Então, ter uma variaçãozinha a mais do seu cardápio de recheios também é super importante para não deixar seu cliente na mão, né? Que acaba que ele vai fazer alguma festinha, tem vários temas e dá para fazer o quê? Em vários temas. Por exemplo, aqui eu fiz esses dias da Divertidamente, né? Então, cada tema dá para colocar um recheio, tá? Alegria, faz um tipo de recheio, vai indo. E aí você vai estar o quê? Aumentando um pouco da paleta de recheios para o seu cliente, tá? E seu cliente feliz, gente, você também fica feliz, né? Porque suas vendas também vão aumentar, certo? Então, pessoal, para quem não viu do início essa live, essa aula, pode estar assistindo, vai ficar um pouco gravada, ou vai ficar gravada, tá, gente? Então, a gente se vê na quinta-feira agora. Me desculpa aí, eu tô um pouquinho lentinha hoje, tá, gente? Que eu passei uns dias aí de febre, de cama mesmo, mas já tô bem melhor, certo? Então, quem não assistiu no início essa aula, assiste do início. E na quinta-feira eu vou estar trazendo para vocês também. Acredito que um teminha novo, vou mostrar para vocês. Essa semana eu já estou trabalhando nisso. E vou estar mostrando aqui para vocês um tema do Bluey, tá, gente? Então, quem não conhece, vai estar conhecendo um temazinho do pão de mel do Bluey, tá bom, pessoal? Então, a gente se vê na quinta-feira, tá bom? E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode também estar perguntando no particular que eu respondo para vocês, tá? Um beijão e tchau, tchau!